Todos nós travamos uma batalha interna entre o eu experiencial e o eu projetivo. O eu experiencial é aquela parte de mim mesmo que tenta economizar energia, que só muda mediante o trauma, que só entende a necessidade de mudar quando é a eminência dessa mudança, a partir de um problema, de um sofrimento, uma objeção, onde eu preciso necessariamente me adaptar a ele. Está muito mais, inclusive, relacionado à adaptação do que propriamente a uma ação de mudança. Então eu acabo me adaptando a uma circunstância onde eu não tenho opção. O eu experiencial é esse espectro do homem da savana, do homem paleolítico que nós carregamos até hoje na nossa estrutura biológica. Onde naquele momento a hostilidade do habitat e a circunstância mais inteligente na época é economizar energia, porque a energia era um recurso escasso e justamente por ser escasso eu precisava utilizar a qualquer momento, e eu não sabia quando seria esse momento, podia um predador, algo do tipo, e principalmente para me alimentar. Precisava dedicar essa energia no sentido de galgar o meu alimento. Hoje, esse tipo de perspectiva, que é esse espectro do eu experiencial, ele não tem uma serventia prática na sociedade atualmente. E aí, a partir disso, há esse rivalismo entre o eu experiencial e o eu projetivo. O eu projetivo é aquela parte de mim mesmo que deseja realmente mudar, que se antecipa a mudança, que olha as objeções e os problemas tentando realmente superá-los e principalmente neutralizá-los. Eu não esperar com que aconteça o problema para eu tomar uma decisão, mas sim me antecipar frente ao problema. Então existe esse rivalismo muito grande entre o eu experiencial e o eu projetivo. Isso segundo a definição do psicanalista Daniel Kahneman, que ele desenvolveu uma obra chamada Rápido e Devagar, inclusive ganhou o Nobel justamente por essa obra, falando que o nosso cérebro tem duas formas e duas maneiras de pensar, que é o sistema 1, que é essa condição mais pura de natureza, uma estrutura cerebral relacionada ao cérebro reptiliano, a estrutura reptiliana do cérebro, e o sistema límbico, que rivaliza com a forma devagar de pensar, que é do neocórtex. Então a nossa forma rápida, instintiva de agir, sempre é o sistema 1. Então nós temos na verdade, uma tendência a fazer com que o sistema 1 prevaleça sempre ao sistema 2. Então nós temos que dedicar, a partir da potência humana, a vontade, dedicar um esforço para fazer com que o sistema 2 prevaleça, ou seja, o fundamento, a razão, o logos propriamente, ele prevaleça ao sistema 1, que é a nossa condição instintiva. Então nós temos esses dois eus, que é a condição instintiva, que é o sistema 1, que é o eu experiencial, e a condição racional, que está relacionado ao neocórtex, que é o sistema 2, que é esse eu projetivo. Tendo em vista que a sociedade hoje ela demora, as mudanças culturais, apesar da sociedade ser dinâmica, as mudanças da sociedade, principalmente as mudanças culturais, elas evoluem em passos lentos. Assim como a nossa estrutura biológica evolui em passos lentos, porém mais lentos ainda, porque nós ainda assumimos esse espectro daquele momento do homem da savana, do homem paleolítico, que propriamente, para o momento atual, ele acaba não tendo serventia. Então a nossa luta interna entre o eu experiencial e o eu projetivo nada mais é do que uma luta entre os problemas externos da sociedade em si que acontecem e os problemas internos que nós temos, que é essa rivalidade entre o eu projetivo e o eu experiencial. Então eu tenho que lutar contra essas minhas duas personalidades emocionais e também contra os problemas externos. Então realmente enfrentar problemas, estar entendendo que nós devemos nos desenvolver, nos capacitar e ter esse eu projetivo como meta e como foco, a assumir esse modus operandi, é o grande desafio, acreditamos que é o grande desafio hoje. Nós temos um treinamento que é o treinamento Elipse, que nós trabalhamos justamente esses aspectos para fazer com que o sistema 2 prevaleça sobre o sistema 1 e dando metodologias e ferramentas para nós podermos trabalhar essa circunstância, esse espectro relacionado hoje à necessidade principal, que é fazer com que prevaleça o sistema 2, que é ter esse eu projetivo. E como nós inserirmos na nossa rotina o modo de agir com base no eu projetivo. Nós fazemos aí, dentro da metodologia Elipse, uma análise dos temperamentos, a partir da teoria de Hipócrates, e também a teoria do William Marston, da teoria DISC. Nós entrelaçamos os temperamentos com a teoria DISC, com o intuito de fazer um mapeamento prático de quem eu sou através dos níveis neurológicos e como eu devo atuar dentro dessa perspectiva, tendo em vista que eu tenho o temperamento X e o perfil comportamental Y. Porque é muito fácil dizer assim, bom, autoconhecimento, tem que saber aí quais são minhas potências, minhas limitações. Não tem como nós chegarmos à resolução
de quais são as nossas qualidades, nossas potências e nossas limitações, nossos defeitos, se não saber como nós operamos, qual é a tendência de comportamento que nós temos, que nós somos mais suscetíveis a cometer, né? Entendendo os níveis neurológicos, que os ambientes eles condicionam as minhas capacidades, que as minhas capacidades condicionam as minhas crenças, os meus valores, que os meus valores, minhas crenças, elas condicionam a identidade e que me ligam, me interligam nesse processo evolutivo. Então, como trabalhar isso? No nosso treinamento Elipse, nós trabalhamos isso de maneira bem específica, com metodologias práticas e ferramentas, no intuito de fazer realmente nós prevalecermos, inserirmos na nossa rotina o hábito da prevalência do sistema 2. Um grande abraço.